Fala galera, tá começando mais um Pumpcast. É isso aí, galera. E a gente tem um episódio aqui sensacional. A gente teve um bate-papo aqui, a gente já viu que vai ter muito assunto. A gente tá com o Fábio Tenório, que é CEO da FIC, né, uma empresa de capital, é uma Private Equity, tá? E o propósito dele é investir em empresas de áreas essenciais. Então, com certeza vai ter muito o que falar. Seja muito bem-vindo, Fábio. Gratidão. Ó, lá tá aqui com vocês. Já sou fã aqui dos dois, a gente se conheceu fumando charuto, né? Quer dizer, antes de estar lá na empresa, e a gente teve a ideia de fazer o podcast aqui depois de algumas horas aí fumando alguns charutos. E fazer um bate-papo sobre podcast, inclusive, né? Exatamente. Inclusive, o Fabião tem um podcast também, que ele vai falar onde o pessoal pode. Cara, assim, antes de começar esse podcast, esse episódio, a gente já navegou por várias áreas, né, Fabião? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para quem tá te conhecendo agora, um pouco da onde você veio e onde você tá, e para onde você quer, eu vejo que é uma ramificação, né? Eu acho que a gente vai conseguir entrar em várias áreas, mas pode contar um pouquinho da sua história para nós? Vamos lá. É, hoje eu sou CEO, né? Chefe executivo da FIC. A FIC é Private Equity. A gente compra participação em empresas de atividade essencial. Eu falei antes que eu acho importante, eu comunico isso para todos os nossos associados, eu chamo de associados e não colaboradores, que eu deixo essa percepção de entrepreneurship, né, de intraempreendedorismo. Todo mundo pode ser sócio lá dentro, é só criar uma ideia, validar, e a gente entendendo que pode auxiliar na escala das operações de atividade essencial que a gente investe, esse associado de fato pode se tornar um sócio. E essa mentalidade, essa cultura é importantíssima, porque a gente, quando constrói relacionamentos humanos com propósito, é onde a gente encontra a prosperidade de fato. E essa tese de investir em atividade essencial, independente da formação de cada um, né? A minha formação, particularmente, ela passou pela via tradicional, né? A minha infância foi muito focada aí no campo e, ao mesmo tempo, na vivência dos meus pais, era mais focada em hospital. Meus pais são médicos, mas meus avós ambos são industriais, ligados ao campo, e essa paixão aí pela indústria e pelo agronegócio, pela atividade essencial, né? Tem uma frase aí que meu avô usava, que para sobreviver tem que exportar, quem exporta 30% do que produz vira igreja. E essa sabedoria, né, eu incorporei como tese de investimento. Então, toda empresa que a gente atua, a gente força ao máximo, inclusive de serviço, a estrutura de exportação. Então, dessa forma, você não depende somente da economia nacional, você tem uma moeda forte, de fato, na sua operação. E para escalar não é estratégia de prosperidade, é estratégia a exportação de sobrevivência. E quando a gente fala em sobrevivência, eu falo até com a percepção aí bíblica apocalíptica, né? Você vê, Noé, ele estava exportando um serviço, né? Ele construiu a arca aí para reunir todas as espécies, criar um banco genético para reconstruir a humanidade. E ele fez isso, a Finlândia faz isso, a Finlândia tem um banco de sementes na Antártica. Ela tem uma provisão, a prova de apocalipse para a reconstrução da humanidade com a carga genética de alimentos. E quando a gente fala em alimentos, sementes, a gente fala também com finalidades farmacêuticas. E voltando um pouco à nossa operação, a gente investe em empresa que tem capacidade de superar o apocalipse. E quando a gente fala apocalipse, tudo que é primal, para mim é a prova de apocalipse. A gente tem que focar em alimento, em remédio, moradia e como deixar o ser humano no seu estágio de excelência. Eu acredito muito na arte marcial, não apenas uma estratégia de prevenção, mas uma estratégia de prevenção de enfermidades, né? Mas como uma estratégia de educação de fato. E a gente esqueceu muito esse viés, né? Você tem um exemplo aqui, a gente tem um projeto de uma academia de arte marcial para a família. Quando o pai, o avô leva o filho, o neto, para fazer uma atividade marcial, ele fica sem ter o que fazer, né? Então, por que não criar um ambiente que ele tenha o que fazer, que ele possa desenvolver uma arte marcial, claro que adequada ao seu momento cronológico, né? A sua idade metabólica, vamos dizer assim. A gente fala que tem empresários hoje com 70 anos, você olha, tá melhor que o neto de 30.
Isso é um fato. E a escala aí de desenvolvimento humano, e programação genética, a gente vê estratégias aí de quase que de interrupção da idade metabólica, né? Em comparação com a cronológica. Então a gente tem que se cuidar de fato. A gente tem que pensar, além da parte nutricional, a gente ter uma rotina saudável. O trabalho nosso, ele é muito hoje virtual, ele está vinculado a essa rede de conexões que deixa a gente em estado de alerta quase que O tempo o todo. tempo todo. Então a gente precisa de uma atividade que desliga um pouco esse grau de atenção, né, externo. A gente tem que olhar para dentro para recompor as nossas estratégias pessoais ou até espirituais, né? E se a gente tiver um tempo, até com arte marcial ou com atividade integrada à natureza, você me fala, se tem algum amigo aí que tá com problema, um desafio, né? Fala, essa é uma palavra proibida hoje na empresa, né? A gente tem um glossário com palavras proibidas. Problema, a gente tem que usar desafio, porque desafio você Legal. supera. E o desafio hoje é a gente ter uma rotina saudável. É até uma tendência hoje das big techs terem biomas de fauna e flora dentro da empresa. É você ter ao máximo planta, ao máximo madeira, que essa conexão com o primal deixa a gente mais relaxado, mais tranquilo, evita a produção do hormônio do estresse, do cortisol em excesso. A gente já tem cortisol suficiente com os nossos desafios, né? Então o ambiente que a gente está, ele tem que provocar conforto, tranquilidade, e é com essa pegada que a gente junta esses direcionamentos aí de arquitetura. Eu acho que a gente gosta um pouco, né? Fala em profissão, acho que tem várias profissões aí que a gente exerce de forma ilegal. E que acaba puxando aí as valências, as competências, né? De vários ofícios para nossa realidade ser mais eficiente, né? A gente hoje tem que ser operador de IA, tem que ser operador jurídico, contábil, financeiro. A gente tem que trabalhar com infraestrutura, arquitetura, engenharia, para entender o contexto executivo de uma empresa. Eu divido, aí eu uso um pouco da metodologia de Philip Kotler, que ele dividia a gestão, né, de qualquer empresa, administração em 7 áreas. É o administrativo, que é a parte estratégica, do planejamento. Hoje a gente faz o Master Business Plan, é o plano matricial, né, de negócios, com 7 anexos, que são as 7 áreas nossas. Além da administrativa, a gente tem a financeira, a jurídica, comunicação. Dentro de comunicação, a gente inclui aqui a parte do comercial, do marketing, canais de venda. Porque, no final das contas, venda é comunicar. Quando você tem um time de vendas, você não tem um time de vendas, você tem um time de comunicação. E a comunicação ela pode ser com IA, que a gente estava falando de SDR, BDR, automatizada com ela. É um caminho de comunicação via inteligência artificial. Você criar os prompts, você está estabelecendo um padrão de comunicação, entendendo quem é o seu público-alvo. Está dentro de canais de venda. Então, a área, de fato, na minha percepção de Philip Kotler, é de comunicação. Aí depois a gente tem as áreas de infraestrutura e tecnologia, que é para integrar como ferramenta essas valências. Até empresas hoje, por exemplo, de software, a gente tem um protocolo de infraestrutura. Você fala, mas para que eu tenho um protocolo de infraestrutura numa empresa de software? Em algum momento, essa empresa de software vai precisar de um hardware. Ela vai precisar de um equipamento físico de conexão material. E esse protocolo, ou ele antecipa, ou ele prevê, ou ele implementa no momento presente. Por exemplo, você tem uma empresa de software, você vai participar de alguma feira de software. Na feira de software, você vai montar o quê? Um stand. Você vai montar uma estrutura de comunicação visual. Você vai ter um hard copy, você vai ter um impresso. Então, você tem que montar aí um protocolo de infraestrutura para uma empresa de software. Por que não? E a gente estava falando dos gadgets, né? Dos óculos aí de realidade aumentada ou de percepção e gravação em tempo real, em formato 180 graus, até talvez 360. Tudo começou com software. Começou a aplicação em programação em ambiente virtual, mas em algum momento essa aplicação foi para o mundo material. E essa operação do mundo material, você tem que analisar a cadeia de suprimentos, você precisa de um protocolo de infraestrutura. Quem é que vai produzir o óculos que vai operar? A gente estava falando que o maior direcionamento hoje do petróleo é para plástico. Então, se a gente tem um conflito, como a gente tem agora no Oriente Médio, com a crise de petróleo,
você vai ter uma repercussão direta da indústria de plástico. Total. Então, essa previsibilidade de você ter, por exemplo, de forma alternativa, uma empresa de bambu para fazer escova de dente que não precisar do plástico, é uma estratégia que comunica o público que tem como identidade o ESG, que é o Environmental Social Governance, né? A governança ambiental social. Você inclui propostas de substituição de bens de capital, né, de materiais que utilizavam esses itens, vamos dizer assim, altamente poluentes, né? Por isso que eu acho uma falácia falar em falácia, né? Uma falsa informação você direcionar sobre o aquecimento global. O mundo sempre teve aquecimento global, gente. Sempre teve ciclos de aquecimento e de períodos de era glacial. Então você tem ciclos de aquecimento global naturais. Sim. Que tanto é que é Uhum. um debate sobre isso, né, que Exato. tem gente que fala que Uhum. é pela poluição e tem gente que fala que é sobre o ciclo. Uhum. O Arnold Schwarzenegger ele é um adepto do termo poluição. A gente nunca teve um ciclo de poluição Tão de forte quanto. plástico como a gente tem nos oceanos. Eu tenho certificação de mergulho a águas abertas. Eu fui mergulhar no passado no Mediterrâneo e a gente, em lugares assim extremamente isolados, você vê resíduos plásticos. Sim, extremamente isolados, porque as correntes marítimas elas são universais. De alguma forma, os resíduos plásticos eles estão ali presentes na vida da fauna e da flora marítima. Então, como é que você enfrenta esse tipo de problema? Porque o plástico é um componente cancerígeno. Quando a gente se alimenta de um peixe, até de um produto, a gente vai falar sobre isso também, né? De operações de agroindústria, a gente fala em bioinsumos hoje. A gente não fala mais em agrotóxico. O, meus dois avós eram produtores rurais, né? Pecuaristas e agroindustriais. E à época eles falavam em agrotóxico, né? Hoje a gente tem que falar em agrodefensivo ou bioinsumo. Eu visitei semana retrasada uma empresa que utiliza vespas. Eles fazem 2 milhões de vespas por dia em, em Ribeirão Preto para atender a indústria sucrocoleira de cana e para combater uma praga da cana-de-açúcar com vespa. Entendeu? E eles conseguem desenvolver geneticamente cada tipo de vespa, cada subespécie para cada determinado tipo de praga para diferentes culturas. E aí, de vez os agrotóxicos, Isso. Então você está falando no bioinsumo, você está falando em uma tecnologia da natureza para enfrentar de forma dissuasória ou de forma preventiva uma praga que antigamente era tratada com aditivos com um grau de toxicidade que interfere na saúde nossa, né, do consumidor final. Então, a gente vê muito essa tendência, né, de produtos naturais. Eu sempre falo, a gente é mais feliz quanto mais primal. Se a gente tem uma dieta mais primal, você é mais feliz, você é mais saudável. Quando você exclui produtos ultraprocessados, né, que boa parte desses produtos ultraprocessados você tem componentes do petróleo nele e de plásticos. Quando a gente usa chiclete, parei de usar chiclete quando eu tive acesso a um estudo da John Hopkins sobre as repercussões de câncer utilizando. Aí, se não se tem algum patrocinador aqui, eles vão. não tem patrocinador de chiclete, mas se Mas. tivesse podia falar mesmo também. E tem alternativas, né? Se você mascar o favo de mel, ele é igualzinho chiclete. Por que não? E o mel é interessante, né? O mel, ele é um presente em várias culturas indígenas de núpcias. Quando o indígena vai casar, ele sobe na árvore mais alta, pega o mel mais doce para dar pra noiva. E isso é um sinal de coragem, né, de hombridade, porque ele vai levar algumas ferroadas, né? E você vê que o mel é um alimento muito nobre, né? Ele é bactericida. Quando abriram a tumba de Tutankhamon no Egito, tinha mel com um estado comestível de mais de 5.000 anos. Sério? É. E ele é bactericida e ele consegue sobreviver há milênios. Então vê que alimento, superalimento a gente tem, que é um remédio natural, né? A gente quando criança, né?
Antes era mel, depois foi biotônico Fontoura, e depois era outros. A gente tomar o. A gente se alimentar do mel é um suplemento, né? Ele é bactericida, ele previne vários tipos de enfermidades bacteriológicas sobre principalmente que atacam o estômago e o intestino, né? E o intestino é interessante. Quando a gente tem quando a matriz latim do nome intestino, eu vou viajando assim, mas eu volto depois. Interessante. O intestino, quando se fala, o americano tem esse ditado, né? Follow your guts. Siga o seu intestino. E a palavra instinto vem de intestino, em latim. Então, que é exatamente a repercussão da sua flora intestinal no seu processo decisório cerebral. Que é conhecido como segundo cérebro, inclusive. É, Tem exatamente. muita influência. Então, quando você vai explorar alguma área natureza aberta, né? E a melhor forma de você prevenir um ataque de um predador é jogando excremento no predador. Aí eles se perguntam, pô, mas se não tiver vontade, não se preocupe não que vai vir. E, e hoje, nos cursos de formação de forças especiais, né, de selva e também em áreas isoladas, esse é um dos direcionamentos, né? Caraca, eu também. É você ter aí um estoque Stop de era pesquisar, né? guardado para evitar situações de predadores, né? E essa é uma estratégia, de fato, que desenvolve a parte mais primal nossa, né? A gente pautar aí pelo conhecimento da natureza para enfrentar os desafios do dia a dia. E a gente tá num momento muito hipocondríaco, né? Todo mundo toma remédio, tá com dor de cabeça, toma remédio, tá com dor no estômago, Ninguém tá toma puro, remédio. né? O Ozempic agora, Exato, o voltou. Ozempic, cara. Monjaro, O cara, esse remédio daí ele é uma remedia, ele não é a cura, ele remedia. Ele é um intermediário de reversão de um sintoma. Remédio. Então, o remédio não cura. A indústria farmacêutica, ela não lucra com remédio que cura. Ela não tem recorrência. O meu pai é da indústria hospitalar, minha mãe também, minha mãe é infectologista, meu pai é cirurgião pediatra, meu irmão é cirurgião pediatra no Hospital do Texas. E eu faço a seguinte provocação para eles dentro de casa e também para alguns amigos que estão nessa área, que o hospital é um hotel de gente doente. Se você não tem gente doente, o que é que acontece com o hotel? quebra. Quebra. Tanto é que existe várias polêmicas de, tipo, medicamentos de cura para certas doenças e diz que isso não é posto em mercado justamente pela indústria farmacêutica, né? Exatamente. Teve até um da. Não vou falar o nome aqui pra não. Porque às vezes até um. Mas teve até um na USP interessante que ele criou um remédio que ele ajudou muitas pessoas. Tem vários casos, tem até grupos no Facebook sobre esse doutor, que ele curava câncer. E aí proibiram a USP de fabricar, ele começou a fabricar em casa, ele foi preso por tráfico de drogas, né? Querendo, ou não, ele tava vendendo. Tem um. É um monstro. Tem uma fruta na África que ela cura dependência química, principalmente do crack. Depois vocês procuram aí. Caraca. E essa fruta, ela é proibida a importação dela. Me diga por quê. Eu não esqueci o nome dela agora, mas procurei. Fruta que cura dependência química. Interessante. Fruta amarela. E ela é um remédio que já foi testado, já tem pesquisa no Brasil validada, inclusive pela Embrapa, que ela cura dependência química. Isso do álcool, do crack, da cocaína. Bom, 100% natural. Provavelmente nicotina também, né? Que é um mercado que existe 100% bastante. é uma fruta. Você come uma vez só, essa fruta. Ah, uma vez e Uma já. vez só. Que loucura. Na África. Ibogani. Ibogani. Ganhei, né? Legal. E tem chá dela, tem. Então, por que isso não é divulgado? Quais são os efeitos econômicos que isso pode representar para a indústria desvinculada ao tratamento de vícios, né? A ansiedade é um vício, o alcoolismo é um vício. A comida, né? Então, isso. Tem uma repercussão gigantesca agora na indústria alimentícia. Será? Por conta do Ozempic e de outros medicamentos, eu brinco que o melhor remédio que tem para emagrecimento é o VNC. Você conhece o VNC? Não É conheço. o vergonha na cara. Tem que é melhor. Então simplifica, né? Simplifica. Come só, tira açúcar, tira carboidrato, você vai emagrecer. É difícil. Você vai reprogramar Mas é uma a sua flora superação intestinal. também. Você vai reprogramar.
Seu intestino ele precisa de pelo menos 2 semanas para reprogramar, se você só comer carne. E é uma dieta que ela tira várias doenças autoimunes, decorrentes de produtos ultraprocessados. Que hoje é E muito comum no nosso dia a dia. total. Voltando um pouco à nossa atividade, desculpa, Gomes. Não, adorei já. Ele já joga uma curiosidade assim, só pra deixar assim, interessante e volta. Então, quando a gente vai comprar a empresa, a gente analisa Isso que eu ia te esse perfil perguntar. disruptivo. A empresa tem um produto que atende uma demanda existente ou latente no mercado brasileiro e internacional, essa empresa interessa, que está de acordo com a nossa filosofia de investimento. A principal tese hoje da nossa empresa do agronegócio, que é o Rural Wealth Brasil, que é a prosperidade rural no Brasil, a RWB, a Agriinvest, a gente fazer, a principal tese é a gente liberar a área para plantar. Como é que você libera a área para plantar? 90% do Brasil hoje são 80 mil produtores pecuaristas, a pecuária extensiva. Quando você transforma a pecuária extensiva em intensiva, confinada, você libera 90% da fazenda. Liberando 90% da fazenda, você vai plantar. O Brasil é o único país do mundo que você tem 3 safras. Sim, Então você tem 6 vezes mais de faturamento em 3 anos. é E isso. qual é a barreira de entrada? Porque todo pecuarista no Brasil não faz isso, porque o confinamento custa caro. Eu costumo falar que o caro só é a nossa família, né? O resto tem preço. Então, se você pode transformar a pecuária em escala industrial no Brasil com um investimento através de um parceiro, é o que a gente faz. A gente tem um fundo australiano, um canadense e um americano que investem, não é empréstimo, não é financiamento. A gente investe na pecuária intensiva, confinada, libera a área e o recurso estabelecido pela agricultura em 3 safras, é safra, safrinha e outra safra, no mesmo ano. Uhum. Ele é dividido com o produtor pecuarista. Legal. Ele fica pelo menos com 25% do lucro líquido da Da operação. operação. Eu trabalhei com esse mercado de carne no Paraguai. Uhum. Uma empresa junto com outros sócios, e a gente ia desde o confinamento até a distribuição. Uhum. E você fala, é de fato um grande diferencial. Você otimiza muito espaço, você cria processo entre o gado. Eu achava isso, o Renan, que é um grande amigo meu, Renan Marinovic, saiu do Brasil, foi morar no Paraguai, tem 2 fazendas lá de confinamento. E quando você vê essa operação acontecendo, tanto em relação à alimentação, mudança de pasto, tipo, indo para cada etapa, sem dúvidas, você vê a eficiência do espaço, tanto numa perspectiva de quem quer aumentar a quantidade de animal, né, Isso. com o mesmo espaço de terra, ou quem quer justamente diversificar, colocando para soja ou para outras plantações que trazem volume de faturamento aí bem expressivos. Perfeito. E a pergunta é, como é que você transforma essa operação à prova do apocalipse? Porque o gado confinado hoje no Brasil, 10%, Ele come muito. ele é alimentado com ração. Uhum. A ração não é a prova do apocalipse. Aí a gente comprou uma participação em uma empresa que chama Biofeed, que é uma empresa disruptiva no Brasil, já tem 26 cases, que eles fazem a produção hidropônica da forragem verde. Ou seja, são estufas com pelo menos 10 pallets verticais que você produz o grão germinado. Então, se liberando a fazenda, 90%, você vai plantar lá o milho, a soja, a cevada, o trigo, dependendo da região. Esses grãos germinados, ele vira pasto e alimenta como se fosse a braquiária. Você planta em vertical ainda. Isso. Então, só para você ter uma ideia, uma área, a gente estava com um stand agora na AgriShow, até um assunto interessante depois. O stand que a gente estava na AgriShow, ele tem aproximadamente 450 metros quadrados. 450 metros quadrados com pallets 10 andares, aproximadamente 10 metros para direito, 4.500. você consegue produzir o suficiente para alimentar 10 mil cabeças de gado. 10 mil cabeças de gado com 450 metros quadrados. Caraca. Tá duvidando? Entra EWE, Agriinvest, a gente tem um diagnóstico automático que a gente gera pro fazendeiro, Legal. com as qualificações lá da fazenda, número de animais, a região, e a gente desenvolve um plano fundamentado de graça, tá? Gratuito esse diagnóstico. A gente entrega um plano de negócio para a fazenda se tornar confinada. Com essa estrutura da Biofeed, inclusive, o Richard Rasmussen é o porta-voz da Biofeed. Hoje ele tem uma operação de estufa de forragem verde hidropônica do milho germinado dentro de casa para alimentar o zoológico particular dele. Muito legal. E a gente até vai gravar um vídeo lá, né, Guilherme?
É, isso daí eu pensei, eu achei muito interessante, porque de fato, o confinamento, o que é mais custoso no confinamento é a comida, Nossa. né? É a ração, você ter tudo separado, Uhum. armazenamento, enfim, tudo isso e um formato da visão do apocalipse, essa solução faz todo sentido. Acho que o E como que pode falar. Pode falar. Nossa, é interessante que te faz você sempre pensar em você cada vez ser mais sustentável, né. Tipo, é uma filosofia que fez você gerar um insight que você talvez não teria se você não pensasse nessa, vamos dizer assim, teoria meio maluca de, pô, apocalíptica. exatamente. E agrega, quando você fala apocalipse assusta, Aham. como assim apocalipse? Não, exatamente. O empreendedor ele tem que ser a própria apocalipse, porque a tendência é a nossa moeda perder o valor. Ele já tem acontecido, né. A inflação está sendo mundial, né? A É uma me inflação. é uma meta, né, sempre foi uma meta dos bancos centrais, até o seu dinheiro proteger. Uhum. E assim, você que trabalha, eu ia te fazer uma pergunta de há quanto tempo você está nessa parte de investimento? Olha, eu moro em São Paulo há 12 anos, mas, desde que me entendo por gente, né, desde os 16 anos que eu comecei a me aproximar das operações da família, eu comecei a entender o investimento como uma energia de fato. Quando a gente coloca dinheiro em alguma operação, ah, particular, né, que a gente tem envolvimento direto, a gente está colocando de fato energia. E na nossa operação, a gente dispensa qualquer tipo de investimento em estruturas que não sejam de atividade essencial. Mas como CEO da FII Capital, eu estou no cargo já há 12 anos. Eu tenho um sócio americano e tenho um sócio, brasileiro. Ambos estão na faixa aí dos 70 anos já. E a nossa missão principal é trazer recursos de fundos de investimento multimercado internacionais, que antes esses recursos só iam para operações, de grande escala com bancos intervenientes. Ou seja, o dinheiro vinha para o Brasil, mas não para operação direta. Ele vinha para bancos que direcionavam empréstimo com juros do mercado brasileiro. Sim, é tipo como se fosse o Uhum. próprio governo quando vai injetar dinheiro na economia, injeta através dos bancos. Isso. Entendi. E aí, dentro disso, você já passou por vários segmentos, né? E o legal é que você fala de disruptivo, e uma frase que eu costumo falar muito é: a diferença entre o louco e o gênio é o resultado. É. Como que você diferencia um louco de um gênio? Dentro de tantos segmentos diferentes. É, eu procuro fazer uma imersão em cada segmento que a gente vai investir. E a gente tem conversado bastante com mentes, eh, mais jovens, normalmente, que estão adaptadas à inteligência artificial para áreas específicas. Por exemplo, a gente está falando, de área de investimento. Hoje você tem mapeamento, ah, de operações agroindustriais, pecuárias e de mineração no Brasil através de um aplicativo. Uhum. Antes, isso era informação estratégica, apenas o Ministério de Minas e Energia, até a década, se eu não me engano, de 80, o pai do Eike Batista foi ministro de Minas e Energia. O Wake E tem muito envolvimento com mineração, né? isso, que o Eike tinha acesso a informações privilegiadas, muito jovem. E ele desbravou, ele foi para o norte do Brasil, desbravar operações de mineração, ainda com seus 20 e poucos anos, trazendo ouro para São Paulo em avião particular, porque ele tinha acesso, de fato, a informações estratégicas. Tanto é que E existe. teve a coragem para desbravar nesse período. Porque é muito difícil, eu não lembro o cálculo, mas Uhum, era tipo, vou colocar uma uhum, margem aqui. O meu irmão fez engenharia de uhum, petrolífica na Federal de Santos, e há muitos anos atrás a gente tinha falado sobre isso, que a gente debatia sobre o EIC que ele estava estudando. uhum, Tipo assim, para você encontrar um ponto de ouro, uma fundação para encontrar uhum. ouro, você tipo, tinha que furar 50 para encontrar um. Sim. O Wake furava 10 e encontrava um. E ninguém nunca entendia como que Sim, ele fazia isso, mas de fato ele tinha muitas informações porque sim. era familiar isso, né? Mas assim, não adianta você ter só informação, você tem que ter Uhum. coragem de executar. É. Lógico.
Eu acho interessante a sua filosofia de vida e que, consequentemente, vira uma filosofia de vida da sua empresa, né? E até para o pessoal entender, e assim, porque eu já, só na sua fala inicial, eu já fui anotando uns tópicos, então eu vou depois ter que voltar para a gente poder Uhum. ir conversando. Mas para o pessoal entender hoje em dia, dentro da FIC Capital, que empresas que você tem? Para o pessoal entender que segmentos você compreende, você tem know-how. Como a gente falou, é a tese de investimentos do apocalipse. A gente tem alimentícia, farmacêutica, agroindústria e mineração dentro da operação e investimentos diretos também em startups que estão diretamente vinculados às soluções desses ecossistemas integrados. Por exemplo, a gente tem um investimento hoje numa Legal Tech, que é a Legal Cert. A gente prepara as empresas de atividade essencial para recepcionar investimento de fundos multimercado internacionais. Mas basicamente é o seguinte: eu tenho um grupo familiar, por exemplo, que é dono de uma indústria alimentícia. Nunca exportou na vida esse grupo e toda a matriz financeira de governança é em português. Nunca se falou em governança internacional dentro da empresa familiar. Então, o nosso trabalho hoje com a inteligência artificial, o que demorava 18 meses, foi para 30 dias. A gente consegue. É um absurdo. É absurdo, é absurdo. A gente consegue eh, quantificar 30 mil páginas de relatórios financeiros, contábeis. O Brasil tem 44 mil obrigações, principais, acessórias, contábeis, fiscais. Imagina você ter que traduzir tudo isso e parametrizar em gráficos que sejam didáticos ao investidor internacional. Você tem que explicar o que é carga de imposto direta, indireta, o que são recebíveis judiciais, precatórios, direitos creditórios, qual é de fato o encargo trabalhista que a empresa tem, previdenciário, composição de passivo bancário. Imagina você fazer isso dos últimos 5 anos da empresa, em perspectiva que chama no direito econômico tributário quinquenal dos últimos 5 anos, porque no Brasil existem uma instabilidade jurídica, até discussão sobre, de fato, se a prescrição é de 5 anos, de 10, sobre matérias de danos materiais, questões fiscais. A gente normalmente faz dos últimos 3 anos para ter um termômetro e de prognóstico da empresa. Saber quanto a empresa vale de fato. A gente faz dos últimos 3 anos e faz uma projeção para os próximos 3, né? E dessa forma a gente consegue ter métrica de quanto a empresa vale ou tem a capacidade de valuation progressiva com os targets performance, né? Com as performances alvo que a gente estabelece para a empresa. Mas nesse cenário, o que importa mais é a capacidade da empresa exportar. Não interessa às vezes se a empresa está em recuperação judicial, até melhor. Se a empresa está em recuperação judicial, todos os credores estão lá listados já. Eu não preciso fazer auditoria. Em Sim, tese. já existe Precisa, auditoria. claro, mas já está lá. Já está formalizado, depende da etapa da recuperação judicial. Eu tenho formação como advogado, sou advogado, exerço de forma direta e indireta. Todos os dias eu acordo de manhã no cinto do Batman, tem aqui a carteira do advogado, tem a de administrador e tem os outros ofícios que a gente exerce de forma ilegal, né? De arquiteto, de agente de tecnologia, de cineasta, de marqueteiro, enfim. Essas valências são as competências que a gente tem que ter para exercer um cargo de fato executivo. Eu falo essa filosofia para todos os associados na empresa. Olha, as competências operacionais, elas vão se exaurir, é natural. Há 10, 15, 20, 50, 100 anos atrás, existiam cargos, ofícios, empregos que hoje não existe mais. E a evolução tecnológica, ela vai substituir a operação, mas o cargo executivo do resolvedor de problema, ele vai se manter, independente da ferramenta, do grau de evolução tecnológica que a gente usa. Há controvérsia, né, por alguns amigos que são tecnocratas, né? Tem um, para quem não conhece, o regime tecnocrático, ele sobrepõe o democrático. Para muitos é um risco. Vocês já ouviram esse termo, tecnocracia, né? É você eleger os especialistas para governar uma empresa, um país, e a política, né? A política do latim, do grego, a politeia vem sobre a administração de cidades. E a administração das cidades ou das comunidades era entendida como empreendimentos. Então, a gente exerce a política na nossa vida pessoal, familiar, profissional, comunitária. Sócrates falava, né, que
um grande homem, ele desenha um círculo em torno de si, da sua família, da sua comunidade, da sua nação. Então, quer resolver o problema do país, começa com você mesmo. É aquela Isso. história do general da Marinha Americana que fala, arrume sua cama, tal. Isso é Comece sonático. por você. Comece você, organiza sua vida, sua rotina, depois da sua família, da sua empresa, da sua comunidade, depois pensa em organizar a sua nação, o seu país. Como meu avô falava, só exerça a política quando você tiver todos os cabelos brancos. Então ainda Já falta um gasta tempo. bastante energia. Você pensa em ir pra política um dia? É um bom ponto. Eles já me perguntaram isso, até eu fiz no nosso podcast, né? Ficcionários. Transforma a ficção de situações em realidade. Os Ficcionários é uma obra da literatura espanhola que fala o que você faria das suas habilidades em um cenário pós-apocalíptico. E foi o meu avô que me apresentou esse livro, né? Eu, lá na empresa tenho ele em graphic novel, né? Em gibi. E ele fala exatamente esse desafio, né? De quando a situação ela é desafiadora, quem tem a solução de executar o caminho para a salvação deve assumir a liderança. E essa é uma reflexão importante, né? Todo mundo que tem a responsabilidade, como pai, como empresário, líder comunitário, você tem que ter legalidade para exercer a liderança. E a legalidade ela vem de dois fatores. Ela vem de preparo técnico, você ser tecnocrata, mas não adianta você ser tecnocrata, ter o conhecimento sem executar. Sem execução. O conhecimento sem execução não vale de nada. Você pode ter lido a biblioteca de Alexandre o Grande, mas se você não está executando na sua vida, está trancado no quarto, de que vale esse conhecimento? É uma coisa que a gente fala Para bastante. a sociedade, para a Não comunidade. adianta o cara que tem 100 ideias e não executa, e o cara que tem 2 vezes ideias executa, ele vai ter muito mais resultado do que o cara que tem 100 ideias. A gente usa o acordo de confidencialidade, né, o NDA, Non-Disclosure Agreement, apenas como uma ferramenta social. Porque no Brasil ninguém respeita NDA, acordo de confidencialidade. A China não respeita. Patente, Delicado. modelo de invenção, não respeita. Então, quando alguma ideia é levada à nossa operação, à nossa empresa, a gente assina como convenção social, né? O NDA, o acordo de confidencialidade, mas eu falo, é mais importante, ou você vai para o memorial de entendimento, que é o MOU, né? Memorial of Understanding, que é alinhar perspectivas e expectativas. Então, quando a gente vai desenvolver qualquer tipo de negócio novo, a gente tem que alinhar expectativa e perspectivas. A expectativa, ela vem, o quanto eu entendo de distribuição de resultado vinculada à performance. Olha, eu sou responsável pela ideia. Qual é o meu percentual na empresa? Só pela ideia. A gente pode combinar um percentual, né? Que é acordado não é caro. Pela ideia. Mas você vai ajudar a executar, você vai trabalhar todo dia, você vai investir, você vai investir no sentido de energia, além de dinheiro, você vai entrar com smart money, você vai participar da gestão, vai fazer reunião semanal, mensal, você vai estar dia a dia, vai ser sua atividade essencial, principal. Você vai depender para alimentar sua família desse negócio, a energia é outra. Total. Muda. Muda totalmente. A percepção, o comprometimento. A gente tem um lema na empresa que parece conversa de podcast, mas não é. Eu vou explicar por quê. É alma, coração e poesia. Alma vem de atenção, coração vem de compromisso e poesia vem de propósito. Poesia não se explica, né? Jesus ele falava em parábolas rítmicas, rimava. No latim aramaico. Era mais fácil de memorizar. Quando a gente canta uma música, ela é em rima. Jesus falava em rima. Então, quando a gente usa o ritmo, o propósito, a gente se compromete com o compromisso, o coração e tem mais atenção. A gente tá aqui no podcast, tá conversando, o celular tá do lado, é raro, né? A gente tá com o celular do lado até em reunião, Virado, né? virado pra ninguém. E a gente tá realmente com a atenção Aqui. voltada a esse momento. A gente tá vivendo de fato o presente. Aqui. E é raro a gente ter esse direcionamento de propósito, né? E é difícil viver o presente. Sim. Tem um cliente que é um grande amigo nosso, que ele foi para um retiro
e ficou 4 dias. Ele me explicou como era, mas, tipo, tinha um jejum, tal. Não legendários não. Não sei se são legendários, mas eu sei Já que, sei. Tatoveras, eh, ele Chamora. ele ficou 4 dias lá, É. e aí ele falou assim: "Sabe qual que foi o mais difícil nesse retiro? O mais difícil nesse retiro é viver o presente, porque a gente tá tão preocupado com o que já aconteceu e o que vai acontecer, que a gente não tá vivendo o agora. A gente sempre tá na perspectiva futuro e passado. E isso que você falou é de fato. Se a gente prestar atenção agora, a gente tá vivendo esse presente. Sabe o que causa a vivência do momento presente de forma abrupta? É a ameaça. Se a gente sair daqui, Deus me livre, tá? Uhum. Mas se a gente vive um momento de ameaça, a gente tá ali no presente. Se você tem o córtex pré-frontal do cérebro, ele desenvolve mais quando a gente se dispõe ao desconforto. E a arte marcial causa isso. Eu duvido a gente saindo daqui fazer. Vocês fazem alguma arte marcial? Muay Thai. Muay Thai? Eu já fiz 4 anos de Muay Thai, mas Eu gosto muito de Muay só Thai, corro hoje. boxe, mas o judô e o jiu-jitsu, ele é muito contundente em termos de pressão. Você tem que se colocar todo dia, é uma lição de humildade. É impossível você ir para uma academia onde tem competidor e você se colocar numa situação de desconforto e não evoluir. Uhum. É aquela história que a gente falou, né? A gente já aprende o erro, ele é o melhor aprendizado. É melhor quando é o dos outros, né? Mas por isso que é bom estudar história. Mas quando a gente vive todo dia um momento de desconforto e de humildade, a arte marcial ensina muito a humildade, que sempre tem alguém melhor que você em alguma coisa. Na arte Sim. marcial, com alguma técnica. Ninguém é bom em tudo. E isso que você falou linka muito com a parte de empresário, né. Sim. Não existe nenhum grande empresário que não passou desconforto. E se não passou, Uhum, esse empresário ele é suspeito, né, porque a gente não sabe como que vai ser a reação uhum, dele. Então todo empresário tem que passar por desafios. E aí linkando com o que você falou da artes marciais, uhum, a gente trabalha com o pessoal do UFC e tem o Caio Borralho. uhum, Uma das estratégias dele é dar tapa na cara do oponente dele. uhum, Mas o tapa na cara é pra desestabilizar o oponente, pra ele entrar no modo emoção, uhum, sabe, no aspecto de, tipo, tá todo mundo me vendo, é um julgamento, tem a questão da família, é homem e tal, tô tomando um tapa na cara aqui no meio de todo mundo. E ele utiliza essa reação como forma de contra-ataque. O jogo dele é mais defensivo, ele é mais reativo do uhum. que de ataque. Então ele faz o cara ficar puto e vir pra atacar ele. Quem for um estudioso cristão, a Bíblia fala conceda a outra face. Uhum. Mas ela não fala como essa passagem de Jesus não é em relação a você se prostrar como vítima, mas é de você comunicar uma estabilidade emocional sobre a superação daquele desafio, de você dispor a outra face, como aconteceu, por exemplo, ah, em algumas passagens bíblicas, que Jesus sempre era desafiado pelos judeus. A visão do Velho Testamento do judeu, tive ano passado em Jerusalém, e o judeu ele não reconhece Jesus como o Messias, o Salvador, porque Jesus não teve uma atitude revolucionária terrena. A revolução de Jesus como Messias era dos céus e não da terra. E esse é o grande descontentamento dos judeus em relação a Cristo, em relação a Yeshua, né, a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não foi um revolucionário na terra. Ele não foi contra o domínio dos romanos sobre o povo judeu. Tanto que tem aquela célebre revolta dele no templo, que estava sendo utilizada a venda de Uhum. indulgências, né? Ele quebrou Ele tudo. quebrou tudo e, exato, mostrou a ira naquele momento e foi provocado por alguns sacerdotes sobre os impostos também dos romanos. Ele falou: dê a César o que é de César. Naquele momento ele estava cedendo a outra face, para uma ofensa vinculada ao momento que ele não estava exercendo uma função de revolucionário. Tanto que no julgamento de Pôncio Pilatos, ele olhou para o lado e quando foi preterido por Barrabás, Barrabás era um revolucionário. Ele era um zelotas.
Os zelotes, a expressão eram os revolucionários eh, hebreus que tentavam transformar a Judéia em um condado independente, né? Uma cidade-estado independente do Império Romano. E os revolucionários zelotas tinham como líder Barrabás. E os judeus, né, eles preferiram libertar Barrabás e a célebre frase de Pôncio Pilatos, né? Aqui lavo minhas mãos, vocês escolheram ah, o seu herói. E Jesus Cristo foi coroado de forma irônica, como o rei dos judeus. E como Cristo, né, essa expressão do Cristo é interessante. Cristo foi a expressão cunhada como humilhação a Jesus. Olha que Isso é muito forte, né? A gente repete o nome Cristo sem entender que o termo Cristo foi cunhado de Jesus como humilhação. tinha esse conhecimento. É. É bem E, profundo. Eu lembro até que quando a gente foi no seu escritório, é, eu gosto dessas histórias, porque você tinha 2 bíblias, né? sim. Você tinha 2 bíblias. O que que você viu de diferença numa bíblia para outra? Você que tem tanto São 3 Bíblias que eu tenho, na verdade. 3? Eu tenho a Bíblia do King James, né, que é a Bíblia em inglês, o que é James no inglês é a tradução de Tiago, né, o rei Tiago. E essa tradução ela é célebre, foi a tradução canônica, né, pelo Vaticano, mas eu tenho uma Bíblia tradicional em português e já com essa variação do nosso latim, né, que é depois direcionado ao português, e tem uma Bíblia em grego. A Bíblia em grego, ela representa a passagem da tradução que a Bíblia, os escritos ah, que foram canonizados e também os apócrifos, eles foram escritos em 3 idiomas principais. Foi o hebraico, o latim aramaico e o grego, que eram os idiomas predominantes daquela região. E Jesus falava latim aramaico. E todas as parábolas, né, as pregações de Jesus eram em latim aramaico e ritmizadas. Ele falava, como a gente citou aqui, rima, e essa rima se perdeu nas traduções em grego, nas traduções em hebraico. E quando a gente vai estudar ah, até a oração do Pai Nosso, ela em latim aramaico ela tem rima, ela é sonora. Eu visitei a Igreja da Natividade ano passado, que foi a igreja que marca em Belém, que é na Palestina. Eu fui no período de guerra para a Palestina. Na Guerra dos 100 Dias eu acessei Belém. Eu tinha um amigo do judô, que ele era do Egito, ele estava lá na Palestina e ele era muçulmano, mas ele me levou lá na Igreja da Natividade, que a Igreja da Natividade, ela é gigantesca. Ela deve ter, eu acho que uns 2 km². E ela é administrada pelos monges franciscanos, pela Igreja Ortodoxa Russa e pelos Templários da Armênia. E o local onde Jesus nasceu, ele é protegido pelos Templários da Armênia. E os Templários da Armênia, eles usam vestes pretas, as portas que selam a igreja são de chumbo, e a entrada, ela tem 1,5 m de altura, que era para defesa contra a invasão. Aí a porta ser pequena. Não pode entrar mulheres, pela tradição dos Templários da Armênia, né, onde são guardadas as relíquias sagradas, né, do nascimento de Jesus. E existe um canto ininterrupto há 1.200 anos dentro da igreja. Não parou? Não para. Em 1200 anos? Em 1.200 anos existe um revezamento, né, dos monges gregorianos. E esse canto que eles fazem lá, e não tem como explicar, mas eles têm a frequência, dizem que é a frequência de Deus. Depois pesquisa aí qual é a frequência de Deus aí. Eu acho que é Caramba! 62,5 MHz, alguma coisa assim. E eles cantam nessa frequência. E os Templários da Armênia, eles conversam em latim aramaico. Eles provavelmente falam outros idiomas, né? Mas eles apresentam tudo em latim aramaico. E por algum motivo você entende tudo. Quanto? 432 Hz, né? É a frequência de Deus. Você entende tudo? Oi? Você entende tudo. O cara tá falando aramaico. Ele tá fazendo um tour lá em latim aramaico, você tá entendendo tudo.
Que e louco. você tá num transe ali por conta da frequência de Deus, dos cantos gregorianos interruptos, e você tá entendendo tudo. Então é uma experiência, assim, que muda de fato, assim, a sua Caramba. percepção, espiritual, é um Cara, eu não momento muito sabia forte. disso. É. Eu não sabia disso, Eu porque fui batizado depois no Rio Jordão, mas é outro rolê, Legal. bem olha, legal. esse lado seu cristão é incrível. É muito bom a gente ter essas trocas aí. E eu achei muito interessante todo esse lado, todo esse repertório, Uhum. mas voltando agora a um outro ponto, mudando da água para o Hum, vinho, né? Já que a gente tá falando nesse formato. existe controvérsia sobre isso, inclusive. Boa. Ó, a gente falou até de água aqui, eu achei muito interessante. Você é um cara fascinado por história e Uhum, eu acho que isso é o que a gente estava falando aqui, né? Isso é o verdadeiro storytelling, né? De, tipo, você conseguir ter introdução às coisas uhum, e ter fundamento. Mas mudando da água para o vinho, hoje, para o mundo dos negócios, muito do que você traz, do que eu vejo, você tem uma filosofia e história por trás, e ao mesmo tempo você tem uma visão analítica dentro das suas experiências. O quanto você coloca de energia dentro desses uhum, segmentos que você atua? Por exemplo, hoje você atua no segmento de agro, uhum, você trabalha na parte de metal também, de alumínio, uhum. mineração. Esquadrilha de alumínio também. É, esquadria de alumínio, a gente teve um ponto aí de semelhança, achei muito bacana. Qual que desses segmentos, que Uhum, tem entre outros também, né? Qual que você mais coloca energia hoje por você ter uma crença maior? Eu sei que a gente vai entrar uhum. em tecnologia, Sim, mas sim. vamos falar do segmento. É onde existe a principal barreira de entrada. A principal barreira de entrada hoje é governança. É a gente preparar essas empresas para acessar esse investimento estratégico de fundos multimercado. É a gente não depender de fato da economia nacional. A gente não depender dos bancos de desenvolvimento, a gente atrair o sócio estratégico de fora do Brasil para adquirir de forma parcial ou total as empresas de atividades sociais, de atividades essenciais no nosso país. Esse é o ponto crítico. Como é que eu consigo fazer interlocução com o conselho administrativo, com os fundadores, os chefes executivos de uma indústria ah, de décadas que não tem a governança no padrão que esses fundos exigem. Então, o meu trabalho principal hoje é de desenvolver essa interlocução. E é difícil até fazer um sucessor para isso, porque eu preciso preparar alguém que exerça as valências vinculadas ao mercado financeiro brasileiro e internacional, que saiba conversar com o produtor rural, que toque berrante, Hum. que fale no idioma dele de fato, ou com o chão de fábrica, e explicar de forma simples o que de fato é um dinheiro estratégico, o smart money, ou o smart equity, que é o sócio estratégico. Por exemplo, a gente tem um fundo australiano, eu citei antes, né, que faz um investimento na revolução de escala industrial da pecuária no Brasil. 90% da pecuária do Brasil é extensiva. O investimento em confinamento, ele é bastante alto, tá? Ele é quase que equivalente ao faturamento anual de um pecuarista. Então, o pecuarista, vou dar um exemplo de 10 mil cabeças, 10 mil hectares. Um hectare é um campo de futebol. Uhum. Um boi extensivo, ele precisa de pelo menos um campo de futebol para se alimentar, com o pasto tradicional. Então, a gente Isso num precisa. ciclo de quanto tempo? Um ano? O pasto ele se renova a cada, em geral, com o sistema de rotação de pastos, né? Ele se renova em 30 dias. Então você precisa fazer na pecuária extensiva ciclos de rotação de pasto desses animais, né? A gente no Nordeste fala de tanger boi. Você tem que movimentar o gado. Hoje dá para fazer isso com drone, inclusive. Só que o principal investimento é fazer, hoje, a tese de investimento nossa, da revolução da pecuária, que já ocorreu nos Estados Unidos, já ocorreu na Europa, em menor escala na Europa, em maior escala nos Estados Unidos. Pra você ter ideia, os Estados Unidos ele tem um terço da, dos animais que o Brasil tem. Só que ele rentabiliza 3 vezes mais. Caraca. O boi dos americanos É, é 2 vezes o boi do Brasil, isso. né? Os Três bois vezes. dele, Três 2, vezes. 3 vezes, eles são É. gigantescos. Não, pelo processo produtivo deles é muito mais eficiente que o nosso. O americano, em termos gerais, a gente tem no Brasil 200 milhões de cabeças. Nos Estados Unidos tem 60 milhões de cabeças. Uhum. Só que os Estados Unidos fatura 3 vezes mais que o Brasil. Isso em dólar, tá? Mesma matriz comparada, né? Em termos de produtividade, os Estados Unidos é 3 vezes mais eficiente que o Brasil.
Estamos falando de quantidade, estamos falando de eficiência, É. né? E a diferença, ela exatamente está no confinamento. E confinamento tem muito preconceito, né? O boi é mais feliz no confinamento. O boi, quando ele tá num ambiente extensivo, ele tá em constante estado de ameaça. Você já viu o boi no pasto Ele sempre tá extensivo? Ele sempre tá assustado, assustado. ele sempre tá Uhum. buscando um refúgio, né? Principalmente a área de floresta, né? Que você tem. Hoje a Roncador, que é a maior fazenda de gado do Brasil, ela tem tanto, é o sistema semi-intensivo. E eles perdem por mês um boi por ataque de onça. Por mês ou é por dia? Um cálculo desse. Não esqueci agora, depois procura aí, Guilherme. Se a fazenda Roncador perde um boi por dia por ataque de onça. Que hoje no Brasil, dependendo da região, você tem a obrigatoriedade de manutenção de área de reserva de floresta legal, Sim, privada. Aí dentro da fazenda, tem as reservas. na região centro-oeste, sudeste, sul, nordeste, eu acho que a obrigação de manutenção de área de reserva de floresta legal é em torno de 35%. No norte é o inverso, você tem que preservar 65%. Então, você realmente tem uma. É isso mesmo, né? É um por dia. Fazenda Rocador, ela perde um boi por dia por ataque de onça. Em 2021 foi 1.832 bezerros. Isso. Então, assim, Deu e eles mais. preservam, tá? Eles têm uma Deu política de mais de preservação da 2. onça lá. Eles têm uma política ambiental extraordinária lá. Eu já visitei a operação deles. É extraordinária. É a maior fazenda de pecuária do mundo. A Fazenda Roncador. Vê quantos animais eles têm lá hoje. Se eu não me engano, acho que tá em torno aí de 5 milhões, 6 milhões. Hoje a maior parte da fazenda dele não é confinamento? É semi-intensivo, é semi-confinado. Tipo um híbrido. É né? um híbrido, exatamente. O 150 mil. 150 mil cabeças. Cabeça. É, Acho que é mais, né? Depois dá uma aprofundada E nessa. até dentro da sua opinião, que você tem essa estratégia de negócio, como que você vê se deixar 100% confinado ou eles que usam híbrido? Como que você vê a vantagem ou não? E o que que você acredita ser o mais eficiente até, comparado ao que você já estudou nos Estados Sem dúvida é o confinado, mas o confinado tem um desafio que a gente está propondo solucionar, que é a alimentação desses animais confinados. E a estratégia nossa é a forragem verde hidropônica, é o grão germinado em estufa, porque o gado confinado normalmente ele é alimentado com ração. E a ração tem um custo invisível do diesel. Unidos? E o Brasil proporciona isso é armazenamento também, né? armazenamento também. E acaba ficando até mais exposto a risco geopolítico, né? O que a gente está vendo agora, por exemplo. É. Então, se a gente tiver o risco de aumento do dólar, do petróleo, do diesel, aí você vai ter uma repercussão direta na alimentação do animal confinado, a não ser que você tenha a operação da forragem verde hidropônica em estufa com grão germinado, produzido pela sua própria fazenda. Eles tiveram a de correção, tá em 120 mil só. Então. Nós já temos de 2 anos. Já teve mais Caramba, muito, é muito. E aí, já que a gente tá falando de agro, vamos voltar aqui para um outro tema, misturando agro com negócio. Vocês participaram da AgriShow, né? Esse ano. Terceiro ano consecutivo. Terceiro ano consecutivo. Como Uhum. que foi a AgriShow 2026? Ela teve uma redução significativa no volume de operações negociais de 22%. Ela reduziu de fato até as visitações, né, em instantes. Claro que se o produtor rural está com dificuldade de acesso ao crédito, ele não vai para uma feira fazer aquisição e comprar. Implementos, maquinário, acesso a tecnologias disruptivas. Tanto que a nossa operação da RWB, ela iniciou como uma empresa de venda de hardware e software de tecnologia para o produtor rural. Vender tecnologia para quem não tem acesso a um crédito com custo de capital internacional, né, com juros subsidiados, vamos dizer assim, para a realidade do Brasil, é difícil. Como é que você vai convencer um produtor rural de milho, por exemplo, que a vida toda fez a aplicação de agrodefensivo, para não falar agrotóxico, de forma manual ou de forma de dispersão por aviões? Como é que você vai convencer esse produtor para investir em drone? Inclusive, esse era o produto que iniciou? E esses eram duas vias. A gente tem 3 produtos na operação de tecnologia da RWB. Um é a AgroConecta, para a gente montar uma torre de celular de LTE privada. Aí você fala, mas por que o produtor rural vai botar uma torre de celular, de telecomunicação, 4G, 5G, se ele tem acesso ao Starlink?
A Starlink ainda é 250 mega e a capacidade da Starlink é de 300 metros estacionária. Claro que você pode hoje colocar Starlink em equipamentos móveis dentro da fazenda. Só que a capacidade de dados é bem menor do que uma torre 4G. A torre de 4G e 5G, que a gente implanta hoje numa fazenda, ela tem a função de aumentar a carga de dados para o IoT, que é a internet das coisas. Então você tem na fazenda lá sensores de clima, estação meteorológica e sensores de solo para identificar, por exemplo, umidade, e a torre de irrigação ela ser ativada automaticamente quando identificar um ponto crítico de umidade do solo. Então você tem economia de água e economia de diesel, porque a torre de irrigação ela tem um gerador elétrico, um gerador a combustão a diesel. Então você já economiza do diesel porque você tem uma torre 4G. É maluco falar isso. Mas Pô, e é legal porque a IoT é a internet das coisas. Eu já estudei bastante, tipo, era muito linkado, blockchain, era esse universo Web3. E assim, ela realmente vai mudar muitas coisas. E ainda não é tão falado quanto, por exemplo, hoje o maior hype é IA, mas a IoT é uma coisa que é muito forte. E falando, fica junto. sim, falando de animal, né? A própria tag bovina, né? Ou de caprino também. A tag, hoje, quando ela é vinculada a um drone multispectral, o drone, pela identificação óptica da silhueta do boi e do gado, ele consegue identificar de forma automática o peso do animal por silhueta. Não precisa mais passar o boi pela balança. O drone, de forma bem assertiva, consegue mensurar o peso do animal. Tem uma Caramba, identificação vinculada à tag em tempo real. Ele sabe qual é o boi. O drone sabe qual é o histórico médico do boi. É um computador voador. Então, se aquele boi está com algum tipo de movimentação no pasto, se a criação for semi-extensiva ou extensiva, que não é usual, se ele estiver muito parado, aí ele pode estar com algum tipo de enfermidade e o veterinário tem uma ativação automática no sistema de gestão dele, para atender aquele animal específico. Então, se você tiver, por exemplo, gado de alto valor agregado, o Brasil, predominância é de Nelore, que foi o que se adequou melhor às condições climáticos. climáticas nossas, né? Diferentes regiões, diferentes altitudes, climas, mas a gente tem o boi Angus, que é uma carne, que é o boi predominante nos Estados Unidos, com uma carne premium já. Você tem o Wagyu começando muito forte no Brasil, que é o boi japonês, né? Sim. Carne. A Yakut domina Uhum. a raça no Brasil. Sim. A gente tem até uma operação vinculada ao Clube de Experiência com criação do boi Wagyu que a gente tá plantando em Campo Jordão. Legal. É um ativo de alto valor agregado e é um ativo estratégico. O boi Wagyu pode chegar de 300 a 600 mil reais um boi. Então imagina você ter um furto, né, de um boi Wagyu na sua operação, se não tiver a tag ali de rastreamento. Total. É um ativo essencial na sua operação, né? E qualquer outro tipo de ativo de equipamento, como você já tem rastreador. E hoje muitas empresas seguradoras, elas evitam emitir apólice de seguro para regiões que não têm cobertura 4G e 5G. Entendi. Porque ela não vai conseguir rastrear os ativos segurados. Tratores na AgriShows tem trator 30 milhões. Sim. As Colheitadeira. colheitadeiras é um. É. E imagina não ter E seguro. roubam. Sim, E roubam muito forte isso. questão de peças, até mesmo de sinistros eventuais, né? A torre de celular, a gente coloca uma câmera de alcance de 15 quilômetros e essa câmera tem ativação infravermelho para identificar queimadas. E de forma dissuasória, direcionar um drone estacionário que fica numa base fixa, que é o dock. Aí o drone vai lá, faz a checagem, se é uma queimada, se é um desmatamento, se é uma espécie invasora, como javaporco. A câmera, ela tem a percepção de movimento, de infravermelho. E aí vai um dronezinho lá ver. É um drone checar. Ou de forma remota, ou com ativação humana. Cara, que é muito E interessante isso daí. Eu não imaginava essa. Você falou da torre, né? Mas eu já tinha ouvido falar, pô, Aham. sensor para ver a umidade, sensor para ver várias coisas, já tinha ouvido falar das tags e tal, mas nunca tinha parado pra perceber que os dados eles não conseguem chegar aonde precisa se não tiver essa parte de infraestrutura. até o Elon Musk resolveu isso pra gente, né? Você não consegue fazer o ecossistema, né? É. Porque justamente você pega e se transforma no ecossistema. Uhum. Cada um tem uma função Sim. e você consegue executar. Cara,
Um produto é a torre, os outros 2 é o quê? É a tag e o drone? O AgroConecta é essencialmente a função 5G, né? É uma torre. O Tec Rural é a telemetria, que a gente implanta com os sensores de clima, solo e as tags. E, por último, a gente tem a estrutura do ProDrone. ProDrone, basicamente, é monitoramento robótico da fazenda. Legal. E o monitoramento robótico envolve proteção patrimonial, envolve topografia, envolve o LiDAR, a identificação de composição mineral do solo, para exploração mineral. Um dado interessante é que as fazendas no Brasil, quem é fazendeiro no Brasil, não é dono do subsolo. Uhum. E se houver uma concessão de exploração, né, concessão de lavra pelo DNPM do subsolo, o produtor rural fazendeiro vai receber um royalty, mas vai perder, em tese, a autonomia sobre a sua propriedade. Sim, tem um amigo nosso que ele é minerador de diamante. A gente falou sobre isso porque teve uma época que ele estava em disputa de uma terra e acabou que ele falou sobre isso, o subsolo, que os fazendeiros eles não são eles são donos da terra, superfície. Abaixo, até mesmo se for fazer algum projeto, algo mais específico, tem que ter autorização para isso, né? Então, todos os projetos nossos de desenvolvimento ah, da atividade de investimento nas fazendas para fazer a conversão da pecuária extensiva para confinada intensiva, a gente faz o estudo também de subsolo. E a gente entra, eventualmente, se fizer sentido, né? Se a área tiver indicação de jazidas, a gente entra com pedido Legal. de autorização de lavra. A Assim, gente é o primeiro. Vai então, ficar dependendo de a outros. pessoa tá pensando, na verdade, você tá pensando em confinamento e tal, mas já verifica. É por Uhum. isso que nas estruturas que a gente desenvolve, a gente inclui a mineração Entendi. como essencial ao projeto. Porque imagina a gente investir para um fundo multimercado em uma operação, por exemplo, de 10 mil cabeças, 10 mil hectares, o produtor pecuarista ele está faturando em torno de 50 milhões ano, com a margem, às vezes, de 3 a 6% de lucro. Ou seja, se ele vender a operação, botar na Selic, ele está ganhando mais. Tá ganhando Aham. mais. Então, ele tem uma operação de 3 a 6%, ele ganha, claro, na valorização da terra, que sempre está valorizando, em tese, mas historicamente, nos últimos 30 anos, sim. E ele tem a operação lá investida, a gente tem uma estrutura de contrato, que é um novo CNPJ, é uma Joint Agri Venture, né? É um contrato de parceria agrícola, pecuária e industrial. É um novo CNPJ. E a gente tem a cessão de direito de uso de superfície durante 30 anos. Cessão de direito de uso de superfície, não subsolo. Porque é privada a superfície, o subsolo não. A gente tem Uhum. que entrar com pedido de concessão pública. Então a gente entra com pedido de concessão de subsolo caso haja jazida com potencial de exploração na região, da fazenda, para não perder a operação da superfície. Sim. Tem um substitutivo direto, que seria a mineração. Aí a mineração a gente tem vários componentes, até de terras raras em muitas regiões, né? Isso é algo, tipo assim, entre aspas, mas tipo, estatisticamente comum, vamos dizer assim. É algo que tem uma certa frequência que realmente vale a pena ter um modelo de negócio para isso. Tudo depende, hoje, em torno de 6 a 12% das operações de fazenda tem algum tipo de jazida de composição mineral interessante para isso, Interessante. exploração. É bastante. É, então, Bastante. hoje a gente tem um universo de 80 mil pecuaristas cadastrados no Brasil, dos quais estão incluídos no nosso alvo, né? Nosso público-alvo são em torno de 5% desses produtores, então a gente está falando aí de 4 mil pecuaristas no Brasil, que tem produção acima de 1.000 cabeças de gado, 1.000 hectares, e todos esses produtores potencialmente podem ser mineradores. Hum, que ele tem a detenção do sub e do Se fizer o pedido na, do NPM, né, da autorização de lavra, da concessão. Uma dúvida. Eu já conversei com pessoas, por exemplo, que mexiam muito com água, outras pessoas deixavam muito com mineração, mas nunca alguém que tinha conhecimento dos dois. Sei que talvez possa ser um pouco técnico, mas o que é avaliado para definir se Uhum. aquilo vale mais a pena ser entrado com mineração do que com plantação, por Sim. exemplo?
é o estudo de caso comparado, né? A gente faz essa análise, na velha análise SWOT, pontos fracos, fortes, ameaças, oportunidades. Essa análise SWOT, ela é realizada identificando principalmente critérios de logística. Que adianta eu ter lá uma reserva de minério de ferro, de manganês, de ouro, alto valor agregado, a logística justifica. Qualquer lugar do Brasil, e até do mundo, é isso que eu falar. Mas outras composições minerais, em que o valor agregado volumétrico não é possível você fazer uma logística, por exemplo, aérea, como minério de ferro, manganês e tantos outros, aí você tem que analisar o componente logístico. O principal ponto é a logística. Então, o principal ponto é a logística. Sendo, e o Brasil ele está É intercontinental. O desafio do Brasil é e logística. a malha rodoviária, né? rodoviária, É. Exatamente. Dificilmente a gente tem algumas concessionárias públicas, multinacionais, inclusive a Rumo, por exemplo, ela tem uma malha viária estratégica hoje no Brasil. A gente tem algumas operações em parceria com a Rumo. Lá, a Rumo, se não me engano, eles estão com faturamento de 61 bi de dólar. Dá uma olhada aí, se eu tô certo. A Operação Brasil. Ou Mundial. Eu não tenho certeza, mas é bilionário em dólar no Brasil. E o foco dele é mineração. Entendi. É unir as áreas de exploração mineral com a estrutura portuária do Brasil. Esse nosso amigo, a atuação dele era no Mato Grosso e ele foi para Guiana, Guiana Inglesa, né? Beleza. Aqui no Amazonas, Sim. para cima do Amazonas, né? Muito legal. Eu vou voltar à minha pergunta, que a gente estava falando do AgriShow e a gente começou a entrar na tecnologia, Sim, muito, muito interessante. Por que você acha que a AgriShow teve essa queda nesse volume de Hum. negociação? Política, a gente vai falar de política, né? Política econômica do governo que direciona as linhas de crédito hoje a grandes players, né, do mercado. A gente está falando de empresas com faturamento acima de 1 bi. É o foco hoje da política do governo, de liberar crédito para essas operações. Claro que existe crédito para agricultura familiar, né? Até fundo perdido, de fato, mas o médio produtor ele ficou no limbo. O médio produtor que fatura de 6 a 600 milhões por ano, falar em 600 milhões por ano parece grande produtor, mas no Brasil é médio. E a partir de 6 milhões você já está fora do simples, se você for PJ, né? Mas o produtor rural no Brasil hoje, a gente tem vários exemplos de pessoa física faturando acima de 100, 200, 300 milhões, por conta de subvenções, incentivos fiscais, apesar de pagar 27% de pessoa física, né? Mas existem muitas linhas de crédito hoje vinculadas à pessoa física do produtor. Então, historicamente, muitos produtores do Brasil mantiveram a operação no seu CPF. E essa é uma conversão que vai acontecer de forma extraordinária por conta da reforma tributária, que vai forçar todos esses produtores a migrarem para pessoa jurídica. Então, a segunda, terceira geração de produtores rurais vai ter que pensar em ser de fato uma corporação, ser de fato uma empresa, uma companhia. E quem tiver governança em padrão internacional, quem pensar em ter relatório financeiro, que é o padrão IFRS, International Finance Report Standardization, né? A padronização internacional de relatórios financeiros, ela permite você ter acesso ao mercado de crédito internacional. E o passo subsequente é você abrir um CNPJ, né? Vamos dizer assim, abrir empresa fora do Brasil. E essa empresa sua fora do Brasil, ela ser nacionalizada, tem um CNPJ no Brasil e ela ser dona da sua operação no Brasil. Uhum. Porque a partir daí você já é uma multinacional. E você tem a Operação Brasil, né? Isso. Aí você ser uma multinacional, você tem acesso ao mercado de crédito internacional e ao mercado consumidor internacional. Você passa a ser de fato um player. Você começa internacional, você de fato começa a pensar em exportar diretamente para o seu cliente final. Você corta intermediário. Intermediário. Agora, os grandes conglomerados que atuam no Brasil, né, eles não têm esse interesse em disseminar esse conhecimento Uhum. para o produtor de médio porte. Ou de grande porte, né, a Mage, empresas brasileiras o JBS, que já estão
na escala de bi, Big. ele já tem essa operação. Ele já tem coligado no exterior, já tem holding internacional, já tem presença nos Estados Unidos, já faz Já, exportação já tá direta. tendo até, já teve até investigação da JBS nos Estados Unidos por monopólio, né, cara? Eles estão Sim. gigantescos. Sim. Eles apareceram até no seriado Yellowstone, sabia? Sério? Menções à JBS, a operação da JBS, os brasileiros que monopolizam o mercado americano. Caraca, que loucura. É. Os E irmãos eu Batistas. tenho uma viagem pro Texas agora em setembro para visitar a operação lá de confinamento. Da Do, Retro. não, de produtores americanos no Texas lá visitar o Que provém pra eles, né? Que na Isso. verdade eles são frigoríficos, né? É, exatamente. Ele só Ele, compra. ele não cria, ele dita o preço É. do mercado. E no Brasil, o que é que tem acontecido, né? As queixas que a gente, nessas feiras, principalmente na AgriShow, a gente recepciona é que eles, eles ditam a política de preço da arroba do gado. Então, eles que determinam de fato qual é o preço, não é a Bolsa Internacional. Porque são eles que estão comprando aqui no Brasil e o produtor de médio porte dificilmente vai ter acesso ao mercado internacional via exportação direta. Porque aí ele vai ter que investir em frota, vai ter que investir em frigorífico, embalagem, hermetização, exportação. E é mais difícil, né? Você tem várias barreiras aí para chegar nesse ponto. Agora, uma solução, como acontece nos Estados Unidos, eles se organizam em condomínios rurais. Eles se juntam, como existe no Brasil cooperativas, associações, nos Estados Unidos é assim. Aí eles montam, principalmente as estratégias de bacia leiteira no Brasil, elas funcionam dessa forma, em cooperativas e associações, né? Aí então todos os pequenos, médios produtores, a produção leiteira, ele vai para um centro, onde é armazenado e daí é distribuído para o restante do Brasil. Essa política para o gado leiteiro funciona bem no Brasil, mas o gado de corte ficou na mão das empresas privadas. Que aí morre no frigorífico e aí começa a É, guerra, né? Porque é o frigorífico difícil. dita o preço do boi. Por isso que nos últimos anos explodiu no Brasil o branding de cortes premium, né? Que é o produtor rural de médio porte tentando acessar o consumidor final. Que aí ele gourmetiza. Isso. Agrega valor à operação. Uma pergunta voltada a isso daí, vai ser minha última pergunta, inclusive, desse daqui, porque eu tinha até comentado no começo que talvez em IA a gente teria que Abraço aí, fechar Netão. e abrir outra. Mandar um abraço pro Netão Mas aí. daqui a pouco já vai pra 2 O horas. netão do Bom Bife. Isso. É a operação de valor agregado, perdão. Ó, Legal. peguei um gancho dele já, que é Pode escuta esse cheiro. É isso. Você tinha comentado até no começo desse podcast que você fala de virar até a igreja, né, dos 5% de exportação, e um pouco antes você comentou até que isso acaba equalizando o imposto, né, aqui interno. E funciona isso? Por que que é uma recomendação? Por que Sim. faz sentido? E até estendendo essa pergunta, isso vai se manter pós-reforma tributária? Como que você vê isso? Vamos exercer aqui futurologia. De certa forma. O meu avô falava, ele tinha esse ditado que quem exporta 30% do que produz vira igreja. Né? Igreja no sentido de propósito também da empresa, mas no sentido de ter imunidade tributária. No caso da operação industrial com crédito tributário, se torna uma isenção tributária. A diferença de imunidade e isenção, a imunidade é constitucional. Há determinados tipos eh, de pessoas jurídicas privadas ou públicas que constitucionalmente têm direito a não pagar imposto, aí é classificado como imunidade lá na década de 80, 88, quando foi editada a Constituição. E a igreja está dentro, né? Tem imunidade, né? E hospitais filantrópicos, que tem o certificado de entidade de beneficência e assistência social, que é o SEBAS, tem imunidade tributária também. Mas empresas que exportam mais do que 30%, né? Essa é uma métrica interessante de análise. Elas têm a receita em dólar e ela tem direito ao crédito de exportação, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Então, tudo que você exportar, que em tese seria objeto de incidência tributária, de imposto, essa carga tributária ela não existe na exportação, nem na esfera federal, nem na esfera estadual. Ainda funciona assim no Brasil, por enquanto. Então, você gera um crédito que você abate com o seu imposto que você deveria pagar para o faturamento que você tem nas operações nacionais. Isso foi uma forma que o governo criou na década de 80 para estimular a economia nacional e equilibrar a balança comercial com exportação. Legal. Então, foi a estratégia do governo para operar esse regime de estímulo à exportação da indústria nacional. E funcionou muito bem por agro e ainda funciona. Por isso que o agro do Brasil é tão pungente, porque quase que não paga imposto. No Brasil, que você não paga imposto, né, você vira basicamente
um monstro econômico, né? Se você Sim. não pagar imposto, a gente vê a operação aí de algumas empresas De que margem é bizarro, né? de forma legal ou ilegal não pagam imposto, elas têm uma vantagem competitiva gigantesca. Sim, ó, Porque se hoje a gente tivesse uma empresa e nós 3 fôssemos sócios, isso, quem ia mais ganhar era o governo. claro. E a gente tem alguns cases, o quarto setor, não sei se já ouviu falar dessa expressão, quarto Uhum. setor. Tem o terceiro setor, que é o setor filantrópico, ah, mas a gente tem o quarto setor. O quarto setor são as associações e fundações dentro de operações privadas. Então, imagina você ter uma indústria ah, como a Rolex, se você não sabe, é uma fundação. A Rolex, ela na Suíça, ela não tem lucro, ela tem resultado positivo. Ela não distribui dividendos para acionista. Ela reinveste na operação e mantém a classificação dela, natureza jurídica fundacional. Então, no Brasil, é um fenômeno recente. As empresas estão começando a pensar também no quarto setor, de montar fundação dentro da própria indústria. Hum. Aí a fundação pode ser, aí você tem na associação, por exemplo, você tem a possibilidade da receita vinculada à associação ou à fundação. A fundação é mais complexa, você tem um Ministério Público presente, fiscalizando, mas a associação é mais simples. E a associação tem diversos incentivos, tanto de linha de crédito quanto também de isenções fiscais. E você pode, por exemplo, montar uma associação aqui na sua empresa para treinar colaboradores. Você pode ser uma fundação, uma associação educacional, como existe tantas. Não vai ter um recurso que vai ser despendido nisso na Isso. empresa, não tem Que como. tem, você tem lá um departamento de educação continuada. E todo investimento que você faz nesse departamento, você poderia ter um novo CNPJ e ter receita vinculada apenas a esse CNPJ isenta de imposto. Você não pagar imposto sobre essa E atividade retroalimentação. associativa ou fundacional. A gente tem um case de uma indústria de frango que o sócio principal é uma igreja adventista. O pessoal pesquisando aí vai saber quem é. E ele não é uma fundação ainda. E foi uma provocação que a gente fez no conselho. Porque vocês de fato não são uma associação. Ou uma fundação, melhor ainda. Eles pagam imposto, como se fosse uma empresa normal, mas eles não fazem distribuição de lucro, porque o sócio único é a igreja. Eles reinvestem 100% do resultado positivo na operação. Então, eles poderiam ser uma associação, uma fundação com imunidade tributária, se fosse uma Isso fundação. falando tanto de fundação, talvez a Roberto Marinho já era uma estratégia, então? Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Qualquer estrutura fundacional hoje, ela é estruturada, claro que a gente não pode desqualificar as empresas com propósito de fato verdadeiro, mas é uma estratégia econômica, né? Não só tributária, é econômica. Eu falo que o direito tributário só existe, faço essas provocações para meus amigos que se classificam como tributaristas, né? Eu falo, o direito tributário só existe para iniciativa pública. Quem trabalha na iniciativa privada tem que ser especialista em direito econômico, você tem que ser especialista em economia. Porque tem operação hoje tributária que não é decorrente de estratégia fiscal, mas de estratégia societária. Como é que eu vou classificar a minha sociedade de constituição da pessoa jurídica? É direito societário, está fora do direito tributário. Então a estratégia é econômica. Existem estratégias, por exemplo, de redução de barreira não tarifária, por exemplo. Tem um caso bem interessante. Os Estados Unidos ele tem barreira tarifária para o metal exportado do Brasil, para a bobina de aço, por exemplo, ou aço tubular. Se você quiser exportar o aço tubular ou bobina de aço para os Estados Unidos ele tem barreira tarifária e não tarifária. A tarifária é o imposto que ele exerce, a Certo. tarifa. E a não tarifária é o volume. O Brasil só pode exportar para os Estados Unidos um volume específico de aço. Depois que a Mas é bobina, mínimo ou teto? teto. Atingiu aquele teto, o seu navio, inclusive, pode ficar preso lá. E pagar Isso é para multa por isso tem que voltar. controlar a produção de lá? Mercado nacional. É uma Mercado medida nacional. protetiva. A gente tem uma participação em indústria metalúrgica que faz aço tubular e bobina de aço. Aí qual foi o direcionamento principal? Vamos direcionar. E o principal cliente no Brasil era a indústria de construção civil e saneamento básico. Eu digo, olha, vamos transformar o aço tubular em kit de irrigação, porque você não tem barreira tarifária nos Estados Unidos, você vai atender uma demanda lá que existe de fato, e a sua margem
de rentabilidade da operação do ácido tubular, que é 6%, com o kit de irrigação vai para 32%. Mas você tem que investir num maquinário para o ácido tubular virar kit de irrigação. Você tem que fazer a dobra e a fricção das extremidades. E embalar e mestizar como novo produto. Você gourmetizou, como a gente falou da carne. Então é um caminho, né, e muitas empresas fazem isso. E isso, do ponto de vista tributário, ele se restringe que no direito tributário, os meus amigos falam que é a hipótese de incidência tributária, né, que é complicado o nome, mas o pessoal fica fazendo fisiculturismo jurídico para explicar direito tributário. Mas, cara, Fisiculturismo jurídico é fogo. então a gente não precisa, né, fazer esse fisiculturismo. Vamos simplificar. Ah, Você, quando faz a hipótese de incidência tributária, você está analisando a base de cálculo, a alíquota, né, e o fato gerador. É essa tríade, esse tripé. Quando você analisa o direito econômico, você está analisando a matriz do código do produto ou da atividade econômica. E o código, ele é internacional. Ele chama HS Code, código de produto. Quando você muda o HS Code do ácido tubular para o kit de irrigação, a carga tributária é totalmente diferente ou às vezes até inexistente sobre aquele produto. A gente está investindo numa empresa de caldo de cana em lata e o sugarcane, né, juice, ele Essa empresa já tá ativa. tá ativa. Eu já vi esse caldo de cana em lata aí. A gente vai lançar ele em junho no mercado brasileiro e também como produto para exportar. Hoje no Brasil não existe um caldo de cana in natura é, é, com invase nitrogenado para você ter aí 1 ano de shelf life, né, de prateleira, de validade. A exemplo da água de coco, né? A água de coco, ela já foi feita em lata do Brasil, mas não é feita mais, porque custa muito produzir água de coco e o Brasil vive hoje uma crise do coco. A minha família é vinculada a essa indústria, né? Então a gente estuda bastante. O Brasil tem a maior plantação de coco do mundo, só que os maiores produtores do mundo são a Indonésia e a Tailândia. Esses dois países, eles têm a indústria de coco como se fosse a nossa Petrobras aqui. A indústria nacional deles é a indústria de coco, na Tailândia e na Indonésia. E os principais indústrias de coco no Brasil, eles exportam o coco em pasta para poder liquefazer e transformar, né, beneficiar esse produto ou em óleo de coco, em água de coco. E o coco, ele é um produto muito complexo, porque ele precisa de 6 anos para frutificar a árvore, o coco, né, o coqueiro. Demora. Então demora, ao contrário da cana, que é 6 a 8 meses, ao contrário Notora. do milho, da soja, que é de 3, 4 meses, por isso você tem capacidade de 3 safras no Brasil, com grão, com algodão. O coco demora 6 anos. Então, e é um produto de alto valor agregado, você consegue embalar. E o invase em lata do coco tem uma empresa que começou na pandemia que chama Vita Coco. O case deles é extraordinário. São irmãos americanos que vieram para o Brasil e para Miami. Eles começaram a ver que a água de coco é um excelente remédio para ressaca. E na pandemia, em 2020, eles iniciaram essa empresa, Vita Coco. E eles vieram para o Brasil, compraram área, depois foram para Tailândia, para Indonésia, montaram a operação primeiro com white label, eles não produziam eles mesmos, Só colocava a marca. só que eles conseguiram, nos Estados Unidos tem essa tecnologia, o coco, para você ter uma ideia, a água de coco, né? Ela tem que ser pasteurizada e o processo de pasteurização da água de coco é muito complexo, porque ela tem um alto índice glicêmico, ela estraga rápido. Para você homogeneizar o gosto é difícil também. E algumas indústrias no Brasil dominaram esse processo há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Então, os principais produtores do Brasil são Alagoas, que é minha terra natal, Pernambuco, Ceará e Pará. A maior fazenda do mundo está no Pará, Todo norte. em Ananindeua. Então, e o desafio foi gigantesco montar a operação do plantio de coco no Pará, porque a terra lá é difícil de plantar. O solo de floresta é um solo lavado, você tem que corrigir o solo. Ele não tem minério suficiente para o coqueiro frutiferar. Ao contrário do Nordeste, que você tem lá o solo propício em composição mineral, por conta do sal do mar. Ele consegue, e não é um solo tão lavado como o solo de floresta, com a composição de matéria orgânica gigantesca. Só que o solo no Nordeste, ele demanda irrigação, ele demanda
uma competição com a indústria canavieira, que é mais rápido de rentabilizar, a indústria hoteleira, enfim, a própria pecuária extensiva, né? E a crise hoje das indústrias do coco no Nordeste é sobre o insumo, o coco. Tem empresa que começou na pandemia no Nordeste e que é muito nova, que é extraordinária, que fica em Alagoas, inclusive, não posso citar o nome por questões de confidencialidade, né? O NDA serve para isso nesse caso, mas a crise do coco, ela fez com que essas indústrias do Nordeste estejam importando da Tailândia e da Indonésia e sujeitas à variação do dólar. E, Entendi. e qual é o caminho agora para eles? A sobrevivência deles é arrendar a área com investimento internacional para plantar o coco. E no payback, né, no cálculo de retorno de investimento, tem que considerar que esse insumo vai frutificar daqui a 6 anos somente. Então, qual é o fundo que vai investir numa operação? E existe todo um risco nessa cadeia aí, né? Isso, exatamente. Que é justamente, às vezes as pessoas falam, é melhor ter fazenda é fácil, plantação é fácil. Não. Toda plantação é um lançamento. É. E Toda um ato de planta... fé. É isso mesmo. E E um um ato ato de de fé. fé. Por isso que o agro está muito voltado à cristandade, né? Porque de fato, você semear, né, é um ato de fé. Porque tem coisas que você não controla. É. Muita coisa do agro Sujeito você não às controla. intempéries, e é difícil, de fato. Meu, que isso? O podcast aqui tá... Eu tenho mais uma pergunta, mas Aula, senhores. eu tenho problemas com refletir. Você tem alguma coisa disso? Não, acho que a gente pode deixar o IA para um próximo. Como que tá o tempo? Tudo bem se a Aproveita que gente é tudo cortar real. e abrir um novo pra falar de IA? Claro, sem dúvida. Faz Vamos pra sentido? cima. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente poder falar um pouco de como ele está usando a inteligência artificial, eu achei bem interessante isso, porque a gente foi de bem áreas essenciais, falou bastante de agro, e vamos falar de tecnologia agora, eu acho que também vai ser muito rico. Mas antes de qualquer coisa, onde o pessoal pode te encontrar, onde ele pode te achar, caso ele queira conhecer um pouco mais do seu conteúdo, LinkedIn, Instagram, ou arroba? arroba Fábio Tenon no Instagram. Tô começando as redes sociais agora, né? Agora com o podcast não tem jeito. A gente tem que... Podcast é uma ferramenta de comunicação, a gente tá aqui, a prova disso viva, extraordinária para quem quer de fato empreender. E empreender nada mais é do que a comunhão de competências, né? A gente não, andorinha só não faz verão, a gente precisa de fato da comunhão de competências individuais. A gente está falando de inteligência artificial, é uma ferramenta essencial. Quem não está trabalhando hoje com IA, fica aí já para próximo corte aí, próximo episódio. E além da IA, tem uma ferramenta que poucos estão visualizando, que é a Artificial Workforce. É a força de trabalho artificial. É o hardware, não é só o software. E ele tá vindo. E vai ser complicado. Tem um ponto interessante, inclusive eu anotei antes da gente começar o Quântico podcast na minha pra cabeça aqui. antes do podcast pra gente falar disso, eu acho que pode ser inclusive esse o gancho pra quem gerar curiosidade e já assistir o próximo episódio. Bom, gente, obrigado por ter participado. Fabião, obrigado por ter vindo e a gente já se vê lá A em gente se off. vê no próximo E pra vocês que episódio. estão assistindo, já clica no próximo que a gente vai ter muito mais o que falar. E ó, todas as informações vai estar aqui na descrição. Valeu!